Fala sócios, mais uma vez Cadu Baracho aqui falando e estamos começando o KB Cash hoje com dois convidados incríveis. Grande Ícaro Cavalcante, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. E o grande Rodrigo César. Seja Obrigado, muito bem-vindo, meu irmão. Galera, como eu falei para vocês, bate-papo, troca de ideias, fiquem à vontade. O que eu tenho certeza aqui é que o público que está assistindo a gente vai receber um conteúdo de muito valor, porque vocês são caras de muito resultado. Gostaria que você se apresentasse. Fica à vontade aí, grande Ícaro, depois o Rodrigão. Cara, Cadu, obrigado aí, primeiramente, aí pelo convite, né? É uma honra estar participando aqui do seu, dessa conversa, Desse aí, papo, desse né? papo, né? Eu me chamo Ícaro Cavalcante, eu estou gestor, sou um dos líderes da Real Imobiliária, que é uma empresa que tem 26 anos de mercado aqui, de atuação em Fortaleza. Eu estou como corretor, sou corretor de imóveis há 12 anos, né? Então, relativamente assim, novo no mercado, tá? Mas de muito resultado, graças Mas a Deus. estamos na luta aí no dia a dia, né? Todo dia é um desafio, todo dia é uma jornada. Eu digo muito que o mercado imobiliário, cada atendimento é uma jornada mas a gente vai conversar aqui, vai tentar passar um pouquinho aí da nossa história, da nossa jornada aí no mercado. Bacana, Ícaro, seja bem-vindo, meu irmão. Grande Rodrigão, se apresenta aí pra galera. Meu nome é Rodrigo César, eu quero aqui agradecer, Cadu, aqui pela presença. Primeiro agradecer aqui a Deus, né? E, Paulo, eu tenho 22 anos de mercado imobiliário, tá? E hoje a nossa imobiliária é mais focado em imóvel de alto luxo. Bacana. E é um mercado que é um mercado muito bom e promissor, né? Para todo mundo, né? Tá valendo muito a Tá, pena, tá né? valendo a pena, graças a Deus. Cara, vamos lá. Para a gente começar aqui, o objetivo desse conteúdo é o quê? Se você for analisar, a gente tem quem assiste a gente são empresários, investidores do mercado imobiliário, construtores, incorporadores, dono de imobiliário e o corretor mesmo. Ou seja, todo mundo que está envolvido no mercado imobiliário. E hoje eu queria falar para quem está assistindo a gente a questão de como ser um profissional do mercado imobiliário bem-sucedido. Eu sei que sucesso, primeiro ponto, sucesso é alugado, né? Você não compra. Se não está em movimento, o negócio para de funcionar. Certeza. E assim, no ponto de vista de vocês, o que é mais importante para você ter sucesso, para você conquistar uma carteira de clientes? É de fato correr mesmo, tá correndo atrás? É credibilidade? É constância? O que vocês veem que faz o nome de vocês e faz o resultado que vocês têm hoje? Eu acho que é um conjunto, são um conjunto de fatores, né. Eu acho que o corretor ele tem que saber que a resiliência é a palavra-chave nessa profissão. Então, assim, você vai começar, mas você começa é difícil o começo, não é fácil, eu acho que nenhuma profissão é fácil, né. No mercado imobiliário não ia ser diferente, é uma coisa que o começo é mais difícil, alguns vendem mais rápido, alguns vendem, né, um pouco, né, depois, mas com constância todo dia, trabalhando, eu digo que é foco, força e fé. Se você tiver esses 3 componentes, você alcança. É um resultado que vem mais a longo prazo, mas também depois que você faz aquele trabalho de constância, trabalhando rede social, trabalha sua carteira de clientes que você vai adquirindo ao longo do tempo. Então, assim, quando você vai juntando esses fatores, não tem bom. O corretor que é focado e que ele dá o gás mesmo, e todo dia persevera e tal, que não tem medo de levar não, porque é uma profissão que você vai levar muito não. Costumo É. dizer que para cada sim você vai levar 30 nãos, entendeu? Então, assim, moral da história, cara, se você é um cara que tem força, resiliência e tem vontade de trabalhar, porque tem que ter vontade de trabalhar, É. muita. Moral da história, você chega lá. Uns chegam um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas o resultado vem para todos aqueles que têm foco e força, vem, chega e é um mercado muito bom que muda vidas. Muda vidas. Rodrigão, tu tá muito mais à frente, atendimento, até a gente estava conversando que os teus clientes querem você. Isso. Já o Icaro é muito mais equipe, né? Você fica muito mais focado em gestão de equipe e fazer o corretor performar, né? É isso aí. A nossa função lá no escritório, vamos dizer assim, é uma função de liderança, né? A gente tem um time lá, que hoje, no nosso escritório, a gente tem aproximadamente aí 100 corretores. Então, assim, voltando ao início da tua pergunta, que é essa questão que o Rodrigo, ele se posicionou muito bem, que é uma profissão realmente que leva muita resiliência do corretor, né? Não é fácil o mercado,
mas é um mercado que ele paga muito bem, tá? Então ele é um mercado, mas ele cobra. A gente teve um momento de mercado lá atrás que, vamos dizer assim, o cliente ele era o comprador. A gente, muitas vezes o corretor era um, entre aspas, um tirador de pedido. Sofri as Peguei essa vendas, né? fase. Eu não peguei essa fase, Eu Rodrigo peguei, era bom, mas foi só uma janela de tempo, né? Era bom, mas foi pouco, né? Poxa. hoje o cliente ele tá cada vez mais exigente, né? Ele tá cada vez mais querendo ser atendido por um corretor, por um consultor, né? Em vez do velho, entre aspas, corretor, ele tá hoje procurando cada vez mais um consultor, né? Bacana, Então, bacana. Se você é do mercado imobiliário, seja incorporador, construtor, dono de imobiliária ou até corretor autônomo e está tendo dificuldades no digital, não está conseguindo atrair leads qualificados, não está conseguindo converter, não produz conteúdo e está cada vez pagando mais caro, nós do grupo Cadu Baracho, a gente consegue te ajudar. A gente monta toda a estratégia, a gente educa o teu time, operacionaliza inclusive para você, você não se preocupa com nada. Você vai atrair muito mais clientes muito mais qualificados e converter. Se você quer de fato mudar o seu resultado no digital e vender muito mais imóveis, aponta o teu celular para o QR Code aqui ou então clica no link abaixo e já fala com um dos nossos consultores. Agora vamos voltar para o episódio. Cara, assim, o que eu vejo, visão que eu tenho do mercado, como a gente estava conversando, a porta de entrada é muito grande. Tem muita gente que entra achando que vai vender uma casa de 5 milhões, vai ganhar uma comissão, se estiver na imobiliária, uns 2, 3% ou 5%, e vai se aposentar. O cara acha isso. E aí, do mesmo jeito que a porta é larga para entrar, é mais larga ainda para sair. Porque se não tiver resiliência, se não tiver focado, se não entender que é um trabalho crescente para vender a casa e ganhar uma boa comissão, tem que estar trabalhando todo dia. Ele trabalha todo dia, quando a sorte chegar para ele, ele é o primeiro que está acordado para se movimentando, né? Para poder achar a sorte, né? Gente, assim, no ponto de vista de vocês, quando é que vocês entenderam que, principalmente, deixaram de ser o famoso corretor de imóveis para se tornar profissionais mesmo do mercado? Porque eu vejo que muita gente começa quase como uma segunda profissão, um bico, vou tentar ver aqui. Quando é que vocês notaram que vocês deixaram de ser esse corretor e se tornaram profissionais? Qual foi o momento? cara, assim, eu vou falar por mim. Eu entrei ali em meados de 2014 no mercado, então eu não peguei essa janela que o Rodrigo falou de, né, de um mercado mais comprador, vamos dizer assim. A demanda, historicamente no Brasil, sempre vai ser maior que a oferta, mas o poder de compra é que não acompanha isso aí, né? Então, assim, eu entrei no mercado ali, peguei um primeiro ano muito bom, tive uma, vamos dizer assim, um primeiro negócio numa janela muito rápida, ali com 13 dias, Vou ficar dando rico, né? pensamento Vou ficar rico. e só que aí veio ali, finalizou 2014, veio 2015, aquela crise política, juro alto, impeachment de presidente, então foi aquela confusão no mercado, a gente achando veio com a ilusão de 2014 e pegamos um mercado realmente em declínio ali em 15, 16, 17. Então, assim, eu costumo dizer que eu não tive essa fase eu já tive que entrar como profissional. Então, cada vez Bacana. mais estudar, né? Como vocês comentaram há pouco, realmente é uma jornada, cada negociação é uma jornada, não tem script, não tem venda fácil, não existe isso. Hoje, pelo menos, assim, eu desconheço venda fácil. Cada venda tem suas particularidades, tem os seus desafios para ser superados aí, né, Bacana. pra atender às expectativas das partes, né, que é Massa. que Rapaz, o meu foi o seguinte, o meu pai era diretor de um banco, certo? E do Banco do Estado, e moral da história, e eu via que meu pai, ele comprava muitos imóveis e que a renda passiva dele estava maior com os imóveis do que com os bancos. Aí eu disse assim: "Rapaz, o segredo é o imóvel". E aí, moral da história, e meu pai, lógico, foi ficando, já aposentou, ficou mais velho e tal, eu comecei a cuidar de alguns imóveis dele, e eu via que aquilo era muito bom, via quanto é que ele tinha comprado e quanto é que valia hoje. Moral da história, e fui vendo que aquilo ali realmente era a chave do negócio. E comecei a me apaixonar. Moral da história, eu sou formado em direito, estava fazendo a faculdade de direito e tudo, que é uma coisa que eu recomendo para quem puder, também agrega muito, soma muito, porque imóvel é muito ligado a tributo inerente, muita coisa. E moral da história, e acabei vendo que aquilo ali era uma coisa que dava para
era mais positivo, como eu já estava vendendo, e já vinha vendendo muito bem no meio da faculdade, acabei que eu disse, rapaz, quer saber, eu não vou advogar, eu vou, na verdade, continuar minha jornada, que tá dando certo. Eu costumo dizer que time que tá dando certo, você não mexe, né? E aí, quando acabei a faculdade e tal, o mercado já tava muito bom, e você vê, você começa, às vezes, dentro de casa. Minha irmã foi comprar um apartamento, eu tenho uma irmã que é servidora pública, o meu ex-cunhado também, e minha irmã foi comprar um apartamento e tal, a primeira venda que eu fiz foi pra dentro de casa. Eu costumo dizer pro corretor que tá começando, é que ele tem que começar com os parentes, com o pai, com a mãe, com a irmã, com o tio, com o primo, com o sobrinho, entendeu? Porque às vezes a primeira venda tá ali na sua família. E aí você vai e dali não. Eu vi que a venda foi boa, moral da história, e não era um imóvel assim tão caro, era um imóvel classe média, moral da história. Só que a remuneração, o Igor falou bem, o mercado paga bem. Então, ou seja, e ali eu vi, porra, isso aqui tem como você se tornar um negócio exponencial. Contanto que você realmente foque. E aí depois, lógico, você vai subindo, né? Você vai vendo Sim. um imóvel mais barato, né, no começo da carreira, depois vai subindo para os imóveis médios, e depois vai subindo para os altos. E eu acho que é esse o ciclo. E aí foi onde rapaz, não, eu vou ter uma dedicação exclusiva. Não vou, porque eu acho que o Eu cara quer consigo fazer. viver disso. Exatamente. Né? O cara que quer fazer tudo, o cara quer ser corretor, quer ser advogado, quer ser empreendedor em outra área. Aí, assim, cara, você não consegue. Porque o corretor que é focado, que realmente trabalha muito, ele não tem tempo. É. Ele não tem tempo. Se você tá com o tempo ocioso, é porque você não tá dando a dedicação exclusiva que o mercado exige. É. E aí, às vezes, por isso que você não tem o resultado esperado. E o que eu vejo também, e aí uma falha que eu vejo de alguns corretores, principalmente quem está iniciando, o cara ele não entende bem quem é o perfil de cliente dele. Tudo que aparece o cara tá querendo vender, aí chamam para um evento, ele vai para um evento X, evento classe média, daí evento Minha Casa Minha Vida, daí agora alto padrão. Cliente geral. Todo dia ele tem evento e acaba que ele fica piruando Voando. nas áreas e a venda não Quer acontece. fazer tudo e acaba sem fazer nada, né, cara? Exato, Não tem um exato. foco, não tem um nicho de atuação. Exato. Assim, até um ponto que lá no escritório hoje a gente está trabalhando o time nesse formato de nichar, né? Cada corretor ter ali o seu nicho de atuação, para que ele se identifique, né? A gente não direciona. O cara que tem que achar o nicho que Ele ele que tá orgânico pra ele. Exatamente. Primeira coisa que eu E o que o Rodrigo falou, assim, é impressionante como a gente vê isso quando entra um profissional novo lá no escritório, um cara que está entrando agora, e a gente vê que realmente o primeiro negócio dele sempre sai ali no celular dele, tá na agenda dele, Os ou tá amigos próximos. na rede social dele, tá entendendo? Então, tá dentro da sua relacionamento, cara, não tem Porque no segredo. final é relacionamento. Eu, Relacionamento. como eu falei pra vocês, eu venho do digital, só que no final o digital ele escala a operação. Se você não se relaciona, aí, meu amigo, não é o digital que vai resolver, cara. No meu ponto de vista, o grande detalhe é você gerar muito mais visibilidade, gerar autoridade, gerar network, Total. usando o digital, ele vai escalar. Gente, e no ponto de vista de vocês, qual é a rotina que um corretor tem que ter para, de fato, a gente entender que ele está plantando, em algum momento ele vai colher o sucesso? Eu acho que é o seguinte, o corretor hoje que principalmente o cara que tá começando, né, ou se o cara já for um cara se tornar um cara consolidado no mercado, é o seguinte, hoje, ele começa na parte da manhã focando no que ele tem já de carteira. Lançou um produto, lançou aquele produto. Eu iria, se eu fosse um corretor hoje estivesse lançando, hoje na minha época não tinha apartamento de 20 metros, o apartamento mais compacto na minha época era 70 metros. Então, moral da história. Então, eu focava nesses apartamentos menores aqui, sempre atuei nessa área aqui, Aldelto Meirelles. Por quê? É óbvio que um apartamento muito chique, de um apartamento de 20 metros, que custa média 350 mil, vou dar um exemplo, 10 vezes mais fácil a capilaridade do que um imóvel que custa 5, 10, 15 milhões. Então, assim, moral da história, digo isso para os amigos que estão começando. Sempre falo para eles, cara, pega esse imóvel, a entrada é pequena, a prestação é pequena, entendeu? O cara tem um financiamento bancário no final. Então, assim, foca nesse produto no começo. Vai, lógico, o digital ajuda muito, não é tudo, porque eu acho que o cara também passar o dia só fazendo vídeo e tal, e não tá ali focando, dando atenção pro cliente, perguntando, cobrando feedback no outro dia. É um ciclo, a venda é um ciclo. É o começo, o meio e depois você vai ter resultado. E se esse cara a gente compra hoje,
tive caras que me perguntaram 1 ano. O cara me perguntava, tirava dúvida, eu perguntava daquele produto do outro e tal, e o cara foi me comprar 1 ano depois, entendeu? E esse cara que ele te comprou, cara, fez um atendimento bacana, fez uma venda boa pra ele, cara, se tu der lucro pra esse cliente, ele vai te comprar a vida toda. Total. Mas também se você não der lucro ou der prejuízo pra ele, que é muito difícil no mercado imobiliário, assim, Tem que ser muito bom difícil. pra. Você tem que ser muito ruim para conseguir vender um negócio, porque o mercado, eu costumo dizer que depois que você vende, é um mercado que anda só. A Pra postura dar prejuízo é difícil. é muito difícil. Você tem que ter comprado um negócio com preço super faturado. Tá rendendo da água, né? É isso que eu ia dizer. Tem que comprar com uma lagoa, né? Pra poder não ter dado certo. E no final, é relacionamento, né? O corretor. Agora É porque às vezes eu vejo que o pessoal utiliza o digital como a bala de prata. Cara, existe uma metodologia que eu utilizo que é atração, qualificação, conversão. Total. Essa parte de converter é relacionamento. Principalmente, vou dar um exemplo. Vou utilizar a inteligência artificial para atender todos os meus clientes e o cara vai comprar um imóvel de 5 milhões falando com IA. Não vai, eu digo isso. Meu amigo não vai. Assim, vai. a gente fala muito lá no escritório que é o café, pô. Tem que tomar o café, né? Então, assim, o digital, ele tá aí para ajudar, para lhe dar uma visibilidade, né? Mas eu gosto até de fazer essa comparação. Eu digo muito pro time, pessoal, a internet hoje, ela é o papel de antigamente. Ela aguenta tudo. Então tem muita gente que vislumbra vamos dizer assim, vislumbra um mundo no universo digital que não existe, É. certo? É sempre buscando o comprador. O cara tá ali na internet sempre buscando o mais fácil. E a venda, como o Rodrigo falou, cara, é uma jornada, é o atendimento, é a visita, é o café, Exato. são as expectativas que você tem que superar de ambas as partes, de comprador e vendedor, né? Então é uma jornada até chegar no negócio realizado ali, onde você consiga satisfazer as duas partes, né? Fazer com que ambos saiam satisfeitos daquele negócio. Porque se acho que é o melhor cliente, é o cliente que indica, é o cara Sai que vai, feliz, né? sai feliz, então. Grande Ícaro, e no teu ponto de vista, você que está mais à frente de times, quais são os hábitos que você enxerga, que você vê que, cara, desses caras aqui do meu time, esses caras fazem isso e eles têm resultado? Cara, eu gosto muito, eu gosto até, é repetitivo isso lá no escritório com o pessoal. Eu falo muito para o meu time que tem 5 pontos que eu digo que se o corretor fizer isso aqui, meu irmão, não tem como ele não vender todo mês, tá? O primeiro ponto, hoje a gente está num momento de mercado de lançamento, né? Como o Rodrigo falou, hoje tem os apartamentos compactos, estúdios prêmios aí para investimento, né? Então vamos dizer, tá na moda, né? Na moda e tá bom de vender. Tá vendendo muito, tá ali, né? O que tá lançando tá liquidando. Então, assim, eu digo muito pro time, né? rápido. A gente tinha no Impressionante, chega, né? podcast com o Tony Bittar da Colmeia, Ah, ele disse que se o cliente ligar, não, vou pensar, ligou com 48 horas depois, cara, perdeu, já Rapaz, vendeu. aconteceu isso, tá? Esse iHome no que o Ronaldo da Comédia e o Otacílio criaram, é uma coisa muito bacana, porque são produtos de 22 metros, que eram até maiores, né? Os apartamentos eram 28, 30 e tal. Eles trouxeram assim para 22, cara. Quer dizer, lançaram no Meirelles, vendeu tudo, lançou um na Aldeota, vendeu praticamente tudo. Vai lançar outro agora, que já tem expectativa de venda boa. Então, assim, moral da história, é um mercado muito pujante. Esse mercado de estúdio pequeno tá vendendo muito. Total. E o pior, ou melhor, né? Lógico. O que que acontece? O cara que comprou o anterior, ele já fica na lista para comprar o próximo que lançar. 80%, 70% já é vendido para quem já tá na lista. A Impressionante, renda passiva é muito boa desses imóveis. impressionante. E voltando aos 5 pontos que eu digo muito pra turma, cara, primeiro ponto, oferta, macho. Mercado de lançamento, o cara tem que ofertar. É ligar para sua carteira, é ligar para seu, né, pro banco de dados ali, para quem trabalha em imobiliária, para aquela carteira de cliente que a imobiliária ela disponibiliza para o corretor, então é oferta. Segundo ponto, cara, aí volta para o corretor raiz. Colocar placa. O Rodrigo é muito bom nisso, tá? Então, colocar Eu placa. vendi muito Corretor com raiz. placa, muito no. tem, cara. Mas, lógico, no passado, né, Ícaro? A gente vendia por duas coisas. Era placa e eu comprava uma página toda do jornal. Moral daquele que era o Instagram de hoje, sabe? Era um jornal. Olha, X. Eu comprava no Diário e no Povo. E aí, morando na história, aí eu comprava um num e um no outro. Aí meus amigos até brincavam, cara. Aí eu digo, cara, irmão, quem não é visto não é lembrado. O pessoal quer ganhar, mas não quer investir. Exato, cara. Tem que gastar. Era naquela época e hoje se tornou, lógico. Você vai gastar Instagram, rede social, site, mídia, Zap, Globo. Investimento, né? Investimento em geral. Investimento.
Então a placa, cara, dá resultado, dá sim. resultado. Dá. O plantão de vendas. Hoje o principal ofício do corretor é o plantão de vendas. Então, nos lançamentos aí, você está ali no plantão de vendas, você está ali plantando a sua sorte, né? O seu trabalho e espera naquele momento chegar um cliente que você esteja realmente capacitado para poder atender ele. Quarto ponto, eu gosto, aí a gente entra nas redes sociais. Você tem que estar, quem não é visto não é lembrado. Aí você tem que estar no Instagram, né? Tem que estar nas plataformas aí de redes sociais. Você tem que estar com seus anúncios nas principais plataformas, OLX, Viva Real, né? Enfim. E o quinto ponto que eu digo muito também é o cara ter ações, atitude de ter ações. Outro dia eu fiquei sabendo de um corretor de uma incorporadora aqui em Fortaleza que ele tá todo dia, às vezes a pessoa diz que não dá resultado para vender imóvel de alto padrão, mas o cara tá todo dia na beira-mar, 5 horas da manhã, tá lá com um buquezinho na mão, vestido a caráter de obra e abordando as pessoas. E o cara vendeu mais de 20 milhões ano passado. Então dá resultado. E o cara trabalha no nicho específico de alto padrão. Então dá resultado. Então, para fechar, acho que esses 5 pontos, se o cara fizer todo mês, o cara pegar o plantãozinho de vendas dele lá, o corretor que está iniciando, ou que já tem experiência, o cara fazer a oferta dele diária, né? O cara colocar a plaquinha dele lá nas captações, o cara fazer as ações dele, e o cara fazer os anúncios, tá no universo digital, que é importante, ele não tem como não ter resultado todo mês, não tem. Porque no final, o que que vai acontecer? Se você, vamos lá, você falou uma coisa de stand de vendas. Pô, o cara pode estar no stand, mas ele não precisa estar parado, não. Ele precisa estar sentado. Pô, ele não pode estar produzindo conteúdo, ele não pode estar ligando, ele pode estar se movimentando. Então, assim, se você está atraindo do jeito que você comprava lá as páginas classificadas, aquilo ali é atração, ali é tráfego. Se você faz tráfego, se é um lead qualificado, uma hora vai vender. Tá, meu ponto de vista. Rapaz, é isso aí. Cara, e vamos lá. E qual o principal erro que você vê que faz o cara não vender? Rapaz, para mim é aquele corretor que é acomodado. É aquele cara que acha que ele quer o lead, né, que o corretor hoje o negócio é lead, lead, lead. Mas ele pega o lead, mas aí ele quer fazer o seguinte, ele quer só lhe mandar 1, 2 produtos pro cara, aí ele acha que aquele produto que ele mandou, aqueles 2 ou 3, o cara vai escolher como se fosse um bolo na padaria você paga R$ 20, eu costumo dizer isso. Você paga R$ 20 e leva. O imóvel não é assim. Aquilo é o sonho da vida da pessoa. Então, ou seja, você está vendendo o maior sonho da vida da pessoa, que é a moradia. Moral da história. Então, mande um, você mandou outro. Depois, lógico, se você mandar 20 imóveis, não dá pra deixar o cara tonto, não. Então o cara vai ficar tonto, ele acaba não te comprando nada. Eu digo isso. Selecione ali 3, 4 imóveis, bom, mande. Depois, visite com o cara. Depois, pega o feedback. O que foi que ele gostou, o que foi que ele não gostou, o que é que ele está procurando. Entenda qual é a necessidade dele, da família dele. Se você entender isso aí, você vai achar o imóvel específico que ele precisa. Se você não tem, fale com o parceiro, faça parceria, que aí, ou seja, você vai multiplicando. Quem não divide, não multiplica. Então, moral da história, é esse o cara que não é acomodado, que vai pegar, vai mostrar, pega o feedback com o cliente não gostou daquele, pegue outro produto, mesmo que você não tenha, ofereça. Não tem como você Melhor dividir comissão do que não ganhar nada. tem pelo giro. Quem quer comer o bolo todo acaba se engasgando. Entendeu? Come só a fatiazinha. A fatia você come todo a recorrência. Todo dia tem fome, né? Digo, é aquele ditado, a metade de nada é o dobro, cara. É, meu amigo. O ruim é o diabo do Não, nada, o nada é que é a pior coisa que realmente tem. O Rodrigão falou um negócio que eu tenho visto, várias mentorias que eu tenho dado para imobiliária, eu vejo que tem alguns corretores que ainda esperam muito da imobiliária, chega lá, passa o dia tomando um cafezinho com biscoito, Isso. esperando o lead chegar. Ah. Quando o lead chega, ainda tá reclamando que ele não é qualificado, que tá perdendo tempo. Cara, se não se movimentar, uma coisa que eu vejo, não sei se já é a visão de vocês. desse jeito. Hoje em dia, a imobiliária, ela chega junto com o corretor, mas se o corretor não se movimentar, meu irmão, ele, vamos focar em quem se movimenta. Cara, é uma via de mão dupla. Esse mercado tem que ser uma via de mão dupla. A imobiliária, no caso, está ali lidando uma estrutura, lidando um sistema, lidando às vezes um acompanhamento, um suporte, treinamento, e lidando o principal, cara, que é o que eu digo muito. A gente não vende imóvel. Tá? Quem vende imóvel é construtora, quem vende imóvel particular, a gente vende informação. E às vezes você se posiciona no mercado aonde você
consegue ter essa informação de uma forma mais privilegiada, junto com as principais incorporadoras ou clientes mesmo, investidores, enfim. Então, a gente está transferindo essa informação para o corretor, né? E às vezes ele está ali desmotivado, atrás sempre de um cliente comprador, né? De um lead comprador, e esquece de fazer o simples, né? Esquece de fazer o básico, que é entender o cliente para atender ele, né? Então, No teu ponto de vista, qual é o maior, tirando essa de fazer o básico, qual é o teu, no teu ponto de vista, qual é o maior erro que esse corretor pode estar cometendo que está impedindo ele de vender? cara, propósito. O cara tem que ter um propósito, eu acho. Se o cara não tiver não sai de casa com um propósito para poder, pô, eu tenho que Tem uns meninos ali pra dar de comer, tem que exatamente, comer um tem ovo. uns boletos para pagar, né? E tem um sonho, né, pô? Propósito ali, o cara tem que ter o sonho, a meta dele pessoal, ele depende do profissional para atingir a meta dele pessoal. Então, se você não tem uma meta pessoal ali, né, de realizar o sonho da sua família, de fazer um investimento, cara, o nosso mercado ele proporciona isso para a gente até mesmo fazer os nossos investimentos, né? Diversificar a nossa carteira, que a gente acho que o melhor exemplo que você pode dar para um cliente é quando você é um investidor também no mercado, você vender o que você compra, né? Então, acho que É mais seguro que isso, o cliente não pode ficar, né? O Exatamente. cara botou o dinheiro dele. hoje mesmo eu estava numa ligação com um familiar que a gente está tratando de um negócio, e eu até sugeri, cara, vamos entrar junto no negócio. Eu tenho para você sentir a confiança, vamos entrar junto. Eu Nossa. acho que é a referência. Hoje vocês acreditam que o mercado tá mais profissionalizado? Como é que vocês estão vendo essas mudanças atualmente dos últimos anos para cá em relação ao mercado e ao profissional? Cara, a régua de entrada no mercado imobiliário ela é muito baixa, sabe, Cadu? Hoje, para você ser corretor, você vai ali, faz um curso básico, né? Paga um valor ali, acho que é R$ 1.000, né? E passa 3, 4, 5 meses, muitas vezes faz online, EAD, né? Enfim, E que também tem um não mínimo. sai bem capacitado Cara, ali, Sai não. porque fez um curso online, né? na realidade ali, cara, você não aprende nada, você aprende na prática. É. Eu acho que vender é a única profissão que você aprende fazendo, vendendo. arte. Levando não, né? do jeito Levando que você falou. não, meu Tem filho. que saber levar. Então, acho que é por aí. Eu acho que, assim, o cara, ele tem que a resiliência é a palavra-chave nessa profissão. Se você é um cara, né, que tem medo de levar não, ou seja, quando você vai lá, a porta do mercado imobiliário, ela é larga para entrar, beleza, mas mais larga ainda para sair. Se você olhar hoje, você deve ter mais ou menos aí um número aí de uns 30.000 corretores. Você vê o número do Cresce lá, 30.000. Moral da história, cara, quando você vai olhar quantos têm bem-sucedido, o percentual é muito pequeno. Por que que é muito pequeno? Porque a maioria, eles não têm, falou, propósito. Só vive o propósito quem suporta o processo. Processo. O processo é o quê? É o processo da venda. Você vai levar não, aí depois o cliente vai dizer que não gostou desse, você vai mostrar outro. Então, assim, é uma profissão que você tem que aguentar pancada. Eu costumo dizer, corretor de imóveis é uma máquina de moer gente. De gente que não tem psicológico forte. Cara, você não pode se abalar com não. Você tem que sair de casa todo dia sabendo que você vai levar 4, 5 nãos. Eu costumo dizer que para cada venda tem mais ou menos uma média de 30, 40 não. Cara, então assim, é duro. Viu aquele vendedor de água que ele vendia água, ele dizia, cara, eu fiz a conta. Para eu vender cada garrafa d'água, eu preciso levar 25 nãos para vender uma garrafa d'água. Mas o cara de vendedor de água se transformou em quê? Em um grande palestrante, depois no mundo todo. Moral da história. Então aquilo, vender, é uma arte, mas é uma arte que você vai acostumando no dia a dia, vai aprendendo. Lógico, você tem que se qualificar. É o que eu digo, você não é obrigado a ter uma formação jurídica ou isso, não. Mas se você não sabe aquilo ali, pergunte. A imobiliária lhe dá o suporte. Ou então, você vai fazer um contrato, você não tem know-how naquilo ali. Contrato de um advogado, você está ganhando uma comissão ali, X. Dá para pagar um advogado e tal, fazer para você, se você não entende daquilo ali, para você dar credibilidade com o cliente. Como é que o cliente vai te comprar um imóvel? Seja ele de 500 mil, mais ainda quando é um imóvel de 5, 8, 10, 15 milhões.
moral da história, se você não entende direito, você não entende direito tributário, ele te pergunta, sim, tá, mas esse ganho de capital, como é que eu posso fazer na pessoa jurídica, é quanto? E aí, como é que eu posso diminuir? Cara, então assim, você vai mostrando... E a lei, ela tem muitas brechas oficiais que você consegue diminuir a tributação. E eu sempre digo pro cliente, doutor, a melhor forma é essa, você vai botar aqui nessa PJ, a gente vai trazer esse dinheiro para cá, depois a gente vai reinvestir aqui, você não vai pagar nada. Então, ou seja, lógico, depois você manda ele para com o advogado dele e o contador dele. Mas Tá você alinhado, né? pode ter esse know-how se você estudar sobre aquilo. Praticando, né? Cara, Praticando. tu falou em um negócio que de fato eu vejo isso. O cara, ele quer ser só o mostrador do imóvel. Ele não entende da documentação. Vou dar um exemplo, formato de short stay, desse estúdio. Se o cara não souber o mínimo de investimento, que fala, ó, cara, você vai investir tanto, tá aqui a sua rentabilidade, tu recupera esse dinheiro em tanto, é desse jeito, e depois disso tu vai ter uma renda passiva. Se o cara não souber mostrar para o investidor o passo a passo, o cara vai olhar assim, rapaz, é só um imóvel de 30 metros quadrados. Se ele não souber mostrar, Esse tipo e de juridicamente perfeito. Total. Esse tipo de negócio hoje, né? Principalmente aí nos compactos, como você está citando aí, Cadu, hoje não é mais, você não vende mais um imóvel, você vende um negócio pro cara. Eu costumo falar para o cliente na mesa, cara, isso aqui é uma previdência imobiliária. A diferença é que essa previdência ela é sólida. Ela é só. É, A do governo tá meio bambando, né? A do governo de INSS. A gente está montando um projeto para uma empresa que só trabalha com estúdio, e justamente uma coisa que eu falei, cara, vocês não vendem imóvel, porque se tu for falar para um cara que tem seus 400, 500 mil para comprar, ó, tu vai comprar esse imóvel, daí o cara vai olhar assim, cara, o que que eu vou fazer com um imóvel de 30 mil? Você tem um modelo de investimento lastreado no imóvel. Exatamente. No meu ponto de vista, isso, e a gente está trabalhando em cima disso. É isso aí, cara. E pegando o gancho da tua pergunta com relação à questão a régua de entrada, né? É, por mais que a régua de entrada hoje dos corretores seja, aliás, sempre foi, né, muito baixa a formação, vamos dizer assim, acadêmica, né, do corretor, mas hoje está entrando muita gente boa no mercado. Tem muito profissional enxergando a oportunidade, porque, como eu disse anteriormente, é um mercado que paga muito bem. Então, hoje é impressionante a quantidade de advogado, de arquiteto, engenheiro, né? Lá no escritório a gente tem, como eu disse, temos uma equipe de aproximadamente 100 corretores e tem toda a formação lá, cara. Tem um arquiteto, tem um advogado, tem um engenheiro, tem várias profissões hoje que o cara enxergou. E outra coisa, o cara passou a ser a principal fonte de renda desse profissional. Porque é um mercado que paga bem. Agora, cobra para isso, né? Cobra. No ponto de vista de vocês, cara, em relação ao posicionamento desse corretor. E não tô falando nem na rede social, é saber se portar, saber se vestir, o cara ter esse bom senso. Isso aí, no ponto de vista de vocês, influencia ou não? Influencia, assim. É muito importante. A aparência, você não precisa ser um cara rico para se vestir bem. Você vai atender um cliente, certo? Ou seja, ele de um apartamento médio ou de alto luxo, você tem que estar bem vestido. Lógico, se você depois, você vai crescendo, que a gente vai crescendo, vai tendo uma condição melhor, você vai tendo não sei se vocês viram, viralizou esse corte que o cara falou, né? O Felipe Tito, ele falou assim, cara, eu não tinha um dinheiro, que é uma coisa que eu não indico, mas assim, foi muito ousado dele. Ele disse, cara, eu tinha um carro de 150 mil e a minha palestra era 10. E aí eu disse, vou comprar esse carro de 500, de meia milha. Porque é o seguinte, o meu cachê vai pular de 10 para 25, meu irmão, e o cara não vai me negar. Quando ele vê um carro de meia milha, meu irmão, esse cara vai me respeitar, nem que ele não queira. E eu já vi isso com o mercado imobiliário. Eu sou um cara, assim, eu não aconselho de jeito nenhum fazer isso aí. Eu sou um cara que, antes de trabalhar com o mercado imobiliário, sempre adorei carro. Sempre gostei de carro, corro de carro e tudo no autônomo. E moral da história. E eu sempre adorei carro. O carro é apenas uma ferramenta. Mas o carro não vai estar lá com você na visita, lá dentro, mostrando autoridade, não. Entendeu? O carro não vai falar por ti, não vai mostrar se tu entende de jurídico, de tributário, de imóvel, certo? De arquitetura. Então, assim, moral da história, o corretor, ele tem que ser um conjunto. Andar bem vestido é importante, ter uma boa postura, entendeu? Ter uma boa oratória, entendeu? Se preparar para aquele produto que você vai mostrar. Como é que você vai mostrar? Eu vejo aí o cara... Rapaz, mas aqui são quantos metros mesmo? Pô, eu acho que é tanto. Aí, o condomínio é quanto? É mais ou menos...
Ô, meu irmão, tu foi mostrar aquele produto, tu não sabe o condomínio, tu não sabe o Seja PTU. especialista naquilo. Cara, vocês esperam daquilo, cara. Eu vendo esse mercado aqui da Beira-Mar, do Mirandes, há 22 anos. Moral da história. Nasci aqui, então moral da história. Cara, eu sei de uma ponta. Você não precisa saber de uma ponta a outra, não. Moral da história. É porque eu adoro, sabe? Adoro ler. Especializou, né, cara? Especializei. Meu negócio é esse. Então, como meu negócio só é esse, eu acho que eu tenho uma obrigação de saber de todos. Entendeu? E assim, moral da história, cara, que eu tenho a facilidade de decorar. Não existe isso, não. Meu amigo, se você tiver lendo. 1000 vezes, né? Vim pela osmose. Nem que você total. estiver lá lendo direto aquilo ali, meu irmão, você vai se tornar bom naquilo ali. Se você focar naquilo ali, especializar, então às vezes o cara vai me perguntar e tal, um imóvel mais econômico, cara, não atuo, mas eu tenho um amigo meu muito bom, vou te indicar aqui, fala com ele, que ele é um cara que atende. Por quê? Eu não atuo nessa, como o cara de lá também, ele manda para mim quando ele tem um cliente. Então assim, É uma parceria. cara, entendeu? Por exemplo, lá já no Alphaville para lá, como o meu negócio é muito para cá e demanda muito tempo para lá, o que que eu faço? Tem alguns parceiros de lá que quando aparece cliente, eu mando pros caras, a gente faz uma parceria, divide e pronto. E eles me mandam muito para mim para cá. Então, não queira fazer tudo. Quem quer fazer tudo não faz nada perfeito. Nada, nada. E, gente, no digital, o que vocês têm visto? É importante, não é? Vou passar o dia gravando e vai dar resultado. Como é que vocês veem essa questão digital? Cara, assim, eu não tenho muita atuação nessa parte digital. Como a gente já conversou, Cadu, eu sou um cara mais realmente de bastidor, com a equipe ali, nos atendimentos, no dia a dia. Mas eu acho que é importante o digital, né? Mas só retomando o que eu citei agora. O digital de hoje, em muitos casos, é o papel de antes. Aguenta muita coisa. Então, acho que tudo é um equilíbrio, né, cara? Acho que você tem que se apresentar no digital, tem que mostrar sua autoridade, seu conhecimento, suas captações, né? Afinal, a gente vende imóvel, né? Então tem que mostrar suas captações, mas acho que é um equilíbrio. Acho que você tem que. Não é só isso, tá? Mas é importante. Entendi. Mais ou menos. O visão que eu tenho, se o cara achar que só produzir conteúdo e conteúdo de qualquer jeito, pegando aquelas trends, o que tá na moda, cara, não vai trazer um lead qualificado. Se você quiser ser blogueiro, beleza. Mas blogueiro não vende, meu amigo. Blogueiro não vende. Blogueiro não traz o cliente, não converte, não vai mostrar imóvel, ele Verdade. é só muita visibilidade para pouco resultado. Eu vejo uns vídeos, assim, do mercado imobiliário, cara, que, assim, eu acho que para outras coisas, assim, por exemplo, mais simples e tal, acho que ela pode até pegar. Mas às vezes eu vejo uns vídeos, assim, meio pejorativos e tal. Eu vi um vídeo uma vez no cemitério, uma pessoa mostrando no cemitério, ó, se você quiser morar, aqui já tem o seu lugar. Quer dizer, querendo dar referência de um túmulo a um imóvel. Então, assim, eu acho um negócio meio forçado. Eu acho que o digital é importante, você tem que ter presença, você vai lhe dar visibilidade, vai fortalecer a sua marca, entendeu? Você tem que mostrar os seus produtos, como eu disse, que não é visto não é lembrado. Então, assim, eu trabalho, gasto, acho que você tem que gastar, porque não é gasto, é investimento, entendeu? Mas, moral da história, se você me perguntar, Cadu, meus amigos, às vezes, é porque tu gasta muito em Instagram e tal. Cara, se eu dizer uma coisa pra tu, tu não vai acreditar. As minhas vendas, 80% são clientes de carteira de 20 anos. Tu acredita Eu nisso? acredito total. Cara, 20% vem de Instagram ou de mídias sociais. 80% é carteira. Vou te dar um exemplo. Teve um lançamento na Beira-Mar, lá, eu sou muito amigo do Ronaldo da Comédia, do Otacílio, e eles foram lançar o One e o Sky, na época. E aí, moral da história, foi um produto, só que eu digo, é foco. E aí eu foquei lá no produto e tal. Moral da história, você acha que o cara que vai comprar um apartamento como o One, que custa de 12 a 18 milhões, esse cara vai estar lá no Instagram de 4 horas? Não tá. Eu vendi 15 apartamentos, Cadu, lá. Diz quantos eu vendi por Instagram, Rica? Eu acredito que nenhum. Nenhum. Já no Sky, não. Um apartamento já de 230 metros. Eu vendi 16 apartamentos. Já tiveram 2 ou 3 vendas do Instagram. Mas os outras 13, todas são clientes. Às vezes o cara vai ali no Instagram só para confirmar que ele já, né? Lá no escritório também funciona assim, tá? A gente realmente tem uma recorrência de venda mais de indicação, cliente que já é de carteira, né? Tem o digital, a gente trabalha o digital, investe bastante no digital para consolidar mais ainda a marca, para dar uma visibilidade, mas a maior parte das vendas com certeza vem da carteira, vem do cliente, a gente fala. Tá na base, cara. Tá no básico. Um erro que eu vejo
muita gente cometendo no digital é achar que o cliente que não te conhece, por exemplo, um imóvel de 15 milhões, o cara não te conhece, viu tu anunciando, ele vai te ligar. Cara, é pouquíssimo provável, meu amigo, são 15 milhões, é uma tomada de decisão muito criteriosa. Só que, se tu faz um conteúdo, o cara já te conhece, aí naquele momento tu fez o conteúdo, ele, opa, rapaz, o Rodrigão tá aí, deixa eu ver, o Ícaro tá com esse imóvel. E aí, Ícaro, como é que é isso, cara? Me fala. Aí é uma forma de você tá mostrando, ó, tô aqui, se você quiser, eu tô pronto. Total. Só que comprar um imóvel de 15 milhões Cara, na internet, não, um tráfego pago só. eu vendo isso aí há 22 anos, eu vou te dizer. Desses imóveis grandes, né? São Carlos, One, todos esses que são valores aí de 10 milhões para cima, pouquíssimos, raríssimos, na verdade, foi de Instagram, ou seja, ou de mídia e outra coisa. Todos foram clientes que você pega aí, você pega um imóvel desse, o One tem 600 metros, você pega um São Carlos tem 820. Então, assim, teve um cliente que eu mostrei as três coisas para ele: DC, o One e o São Carlos. Cara, você fechou o ciclo, que já queria pronto. Aí o DC tá pertinho, entrega agora em dezembro. Moral da história, ele foi, olhou um, disse, doutor, esse é melhor nisso aqui, esse aqui é melhor porque é maior. E tem muito isso. O cliente, ele às vezes, quando ele vê a autoridade de você, ele diz assim: Rodrigo, qual é o que você comparia dos três? Ele O que é diz, que tu me indica? o que é que tu me indica? Isso acontece muito. Moral da história, quando você passa credibilidade, você tem que passar credibilidade. O cara não vai te comprar um imóvel de 15 milhões se ele não sentir 110% de credibilidade em você. Moral da história, ele, doutor, eu indiquei esse aqui por quê? Aí você vai mostrando, elecando para ele as qualidades daquele imóvel. Agora, lógico, a decisão final é do senhor e da sua família. Mas moral da história, cara, em 90% das vezes a gente converge. Lógico que tem aquele cliente e diz assim: não, Rodrigo, eu vou querer aquele ali mesmo. Eu estou aqui para vender. Mas, lógico, que eu indico aquele que eu vejo que tem mais potencial de valorização, que adequou melhor para a família dele, a localização que ficou melhor ali estrategicamente para ele, a localização conta muito. Eu costumo dizer que tem três coisas que a gente brinca no mercado imobiliário para vender imóvel: localização, localização e localização. Não é, localização é o principal, mas a arquitetura, ela vem também, Fortaleza hoje, né, tá virando uma Dubai, né, cearense aí. O Daniel Arruda, assim, é um cara que eu gosto muito, é um arquiteto para mim que ele vem mudando o skyline da cidade. Tem muitos bons arquitetos aqui em Fortaleza. Já fui para vários estados, vários países. Cara, viaje. Você quer vender alto luxo? Então viaje, vá conhecer do luxo. Você vendeu, você ganhou, viaje, vá para Europa, vá ver arquitetura, entendeu? Você, para conhecer um prédio do Pininfarina que desenha uma Ferrari, você não tem que ter uma Ferrari, não. Mas vá lá no museu, dá nada, 30 euros. Receba, tem uns inputs, receba informação para você ampliar seus horizontes. Experiência, né, cara? Experiência. Se você não tem experiência, como é que tu vai passar essa... Cara, e a visão que eu vejo, cara, não adianta você, um exemplo, cara, assim, meu ponto de vista não necessariamente precisa estar certo. Se o cara ele não tem esse perfil de vender imóvel de alto padrão, não adianta ele querer se meter por enquanto a vender. Porque o cliente ele quer alguém próximo, alguém que entenda. Cara, e aí, o que que você compraria desses três aqui? O que que tu me indica? Se o cara não tiver essa confiança em entender que o corretor, o consultor que está atendendo ele, pode de fato passar essa tranquilidade, não adianta, não queira se meter. Esse cliente, ele fideliza. O cara, ele fideliza. Ele só compra você. Hoje pela manhã a gente passou por isso no escritório. A gente está tentando uma negociação em um determinado imóvel desse de alto luxo na Beira-Mar, e o proprietário foi muito claro: cara, o meu imóvel está aqui, o meu corretor é esse aqui, e entra em contato com ele. Não tem Claro, conversa cara, fideliza, cara. Fideliza. É, O cara confia em você, ele tem que confiar, ele tem que confiar em você. Então, viva a experiência um pouco do luxo, porque eu costumo dizer, eu tenho uma frase: eu não vendo aquilo que eu não acredito. Essa frase é basilar. Como é que você vai vender uma coisa? Eu não vou, quando eu vejo aquele produto que não é o que eu comparei, eu digo: doutor, eu ia nesse aqui. Mas, lógico, só fica à vontade, e só comprar algo que só, tipo assim. Então, assim, cara, também não queira vender só por vender, para te ganhar uma comissão. Tu vai ganhar uma comissão, tem corretor que é corretor de uma comissão. O cara só vende uma vez, porque ele vende qualquer coisa, ele não quer saber, ele só quer saber de ganhar comissão e ir embora. Então, assim, mais importante que vender é ter um bom pós-venda. Que aí depois o cara tem uma dificuldade, faça a parte também depois, escritura, organize, tem um despachante bom, entendeu? Trabalho com um despachante que é muito bom. Tem um jurídico que é legal, se você não é formado em direito e tal, não é. Tem um jurídico que é legal.
tenha uma contabilidade também que é boa. Então, ou seja, vá se organizando para que esse seu negócio torne você uma autoridade naquilo que você está vendendo. Porque o cara vai sentir confiança em você. E eu vou lhe dizer, depois que ele comprar a primeira vez, que ele sentir credibilidade em você, ele não lhe larga mais nunca. Recorrente, Então, indica, né? recorrente. Indica. Não para mais não. O mercado imobiliário ele é muito de relacionamento. Mas, Só que o cara que está começando, às vezes ele não tem esse relacionamento, às vezes ele não tem um network bom. O que vocês indicam para esse cara começar a gerar um bom relacionamento e começar a criar um network interessante para vender imóveis com resultado e ter um resultado bacana? Cara, assim, por experiência própria, tá? Eu quando entrei nesse mercado em 2014, eu não sabia o que era uma suíte, pô, certo? Normal. Então assim, eu indico para o corretor que está iniciando, ele procurar uma empresa, uma imobiliária, né? A Reale aqui, se quiser procurar a Reale para a gente tomar um café, entender aí Nossa. qual é o que é que você almeja, para que você possa, cara, ter uma formação, se identificar com o nicho de mercado, né? Entrar direitinho Entrar no mercado, direitinho, né? organizado. Hoje você tem muito mais oportunidade, cara. Tem muitas empresas boas no mercado que você pode aí construir uma carreira, né? Por exemplo, lá no escritório, todos os líderes lá hoje foram formados lá dentro da Real, entrou como estagiário, Nossa. certo? Então, acho que tem muitas empresas boas aí para que pode contribuir para que o corretor crie a sua carreira, né? Massa, Acho massa. que Vocês têm alguma área de treinamento online lá? Alguma coisa? Não, cara, não. Existe um sonho lá no escritório que o Ladislau quer criar lá Um academy. uma academy, Massa, exatamente, massa. Reale Academy até o nome, mas isso ainda tá para Pra acontecer, né? acontecer, certo? Mas É bacana. acho que é isso, cara. Você procurar uma empresa para que você. Porque é um mercado que você precisa estar ali sempre aprendendo, cara. Vender é uma coisa, algo que você aprende todo dia, não tem um script. Cada negócio tem suas particularidades, não tem um script, cara, não tem. Então, você aprende ali fazendo todo dia. E acho que uma empresa pode contribuir para que você construa a sua carreira. É isso que eu indicaria aí para quem está começando. Massa. Teu ponto de vista, Rodrigão, o que que o cara consegue para gerar network, para gerar relacionamento nesse mercado? Para começar, se você está começando, eu iria com foi o meu exemplo. Eu comecei na família. Você vai avisando para as pessoas, não obrigatoriamente elas vão te comprar, mas vai avisando que você está trabalhando vendendo imóveis. Você é corretor de imóveis. Aí, ou seja, porque sempre vai ter, cara, todo mundo precisa. A pessoa separa, ela tem que comprar 2 imóveis. O cara casa e tem que comprar um imóvel maior. Ele fica mais velho, ele quer ir, às vezes, para um imóvel menor. Então, assim, é um ciclo. Isso é desde que o mundo é mundo e não vai parar nunca. É Entendeu? verdade, cara, é Não, verdade. cara, isso aí é desde os primórdios e vai continuar. A inteligência artificial, ela é muito boa, ela ajuda muito o corretor, mas ela nunca vai fazer o papel de você estar lá com o cliente, tete a tete, com ele, mostrando, explicando, tá aqui com ele. Ou seja, Café, né? O famoso eu café. digo isso. Quer ganhar um negócio? Marque uma reunião. Quer perder? Fale pelo telefone. Telefone você fala aqui o básico. Pronto, tô. Que hora você pode marcar? Seja, eu não tenho horário. Pra ganhar dinheiro, eu não tenho horário. Moral da história. Seja 9 horas da noite, seja 10 horas, qual horário? Eu já construí um apartamento na Beira-Mar. Vai morrer. Essa mulher é uma grande médica do estado do Ceará e ela comprou um apartamento de 1.000 metros quadrados. O cara tinha comprado um apartamento de 500 e tinha juntado o de cima. Botou o elevador, botou e tal. Fez uma estrutura muito bacana, apartamento lindo. Cara, essa mulher só saía 11 horas da noite. E eu, eu sentia que a mulher tinha um potencial. Aí o meu amigo, eu vou mostrar em ela, disse, olha, é o seguinte, se você quiser me mostrar, eu só posso ir olhar 11h30. Aí o dono era muito meu amigo. E aí o que eu disse? Cara, a mulher tem potencial, agora ela só pode 11h30. Tem problema nenhum. Pode vir que eu vou fazer até um brunch aqui. Uma hora da história. Cara, deixa o apartamento todo iluminado, todo climatizado, todo no ponto. Passei lá, peguei ela, uma hora da história. Foi lá, olhou o apartamento. Cara, ela passou dentro, sem brincadeira, 20 minutos, elas vão pra varanda. Vamos. Você tá vendo aquela vista pro mar, lindíssima. O apartamento todo bem decorado, que isso faz uma diferença grande. Moral da história. Ela se sentiu ali em casa, ela disse, como é o negócio? O apartamento é tanto, eu dou o meu, dou a diferença à vista, como é? Ela disse, não, não recebo. Então, resumindo, conseguimos fechar um negócio em 30, 40 minutos, que é um negócio assim, você vai vender uma venda em 30, 40 minutos? Não, isso é uma exceção. Mas é porque ela já era tão focada no que ela queria, que eu tinha mostrado um outro até mais novo para ela, e ela disse, não, eu quero esse aqui, porque a localização é onde eu quero um apartamento bem big, bem grande, a família dela era grande. E aí, moral da história,
Então, assim, você entendeu a necessidade do cliente e levou ele no produto certo. Tenha produtos, certo? Se você não tiver, você faz a parceria, mas tenha produto, não queira vender só o seu. Porque às vezes o corretor quer vender só o dele, Pra ganhar porque sozinho, eu só ganhar sozinho. Então, moral da história, pegue aquele outro produto que você não tem com um amigo, some e divida, porque dividir muito dinheiro, É, não melhor. dá pra eu vou te dizer que eu não tenho problema de dividir pouco, meu. Ué, dividir pouco é um pouquinho pior. Mas moral da história. Então, assim, a venda é essa aí. Então, eu começaria dentro de casa, fazendo aquela propaganda, aí vai juntando com o Instagram, vai alisar, Viva Real, devagarzinho você vai juntando. E, cara, só o tempo vai te dando, lógico, a formatação de clientela, que aí começa a se tornar recorrente. Você começa a fazer uma venda legal, aí faz aquela venda, não abandona, que tem corretor que é assim, que ele vende, aí ele. Foi um cara que ele vendeu e ele passou 60 dias no Havaí, viajando, e ele só voltou quando o dinheiro acaba. Aí tem cara que só quer vender quando o dinheiro acaba. Cara, isso tá Tem errado. muito. Não é nem quando tá Tem mesmo. acabando, não. É depois que acabou mesmo, muito. meu. Eu tô vendendo, eu tô vendendo, fechando aquele negócio, e eu já tô com 3, 4 em andamento. Até o menino que trabalha comigo falando assim, rapaz, tu não para, né? Pergunta pra mim, né? Tu trabalha quantas horas por dia? Trabalho umas 14. Mas eu costumo dizer que eu trabalho enquanto eu tô acordado. Enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. Pior que é isso mesmo. Produzir, né? Cara que é do mercado imobiliário, que quer ter resultado, meu irmão, você não pode ter horário. Às vezes é isso, a minha filha fala assim, papai, deixa eu dizer uma coisa pro senhor, quanto é a sua hora? E aí, aquilo ali, sabe, aquilo ali me doeu, sabe? Eu digo, meu amor, pra você a hora do papai é de graça. E ali, naquele dia, eu peguei e tal, porque é difícil. É difícil. Só a minha filha faz tênis, hipismo e tal. E assim, isso é difícil pra você acompanhar e tal, todo dia. Aí eu tirei um dia, fui lá, fui no tênis, fui no hipismo. Quer dizer, fui ver ela, entendeu? Então, moral da história. Isso também é importante. Depois, pelo menos uma vez no ano, vai viajar com sua família. Vou viajar agora, passar. Todo ano eu passo 15, 20 dias na Europa com as minhas filhas. Moral da história, porque isso é bom, isso é cultura, Tá. É. lhe enriquece. Você Lhe quer vender alto enriquece. luxo, mas você não sabe falar sobre uma viagem, sobre um restaurante bom. O meu cliente agora me pediu, ô, me dá uma dica dos restaurantes bom aqui de Mônaco. Quer dizer, eu mandei os melhores para ele. Então, assim, você só vai conhecer isso Nossa. se você tiver vivido. Então, você precisa viver. Se a gente for analisar, tu também vende apartamento, mas o que fez é o relacionamento pro cara te chamar. E, cara, me manda aqui Me umas manda listas. Cara, ele não é só cliente. Não, é amigo, amigo. Tem que se tornar. Cara, todos eles se tornaram. Eu vendi, sei lá, para 80% dos grandes empresários. Eu vou te dizer, todos eles hoje viraram meus amigos. Lógico, uns mais, outros menos. Isso é normal. Mas moral da história, porque você tá com um cara ali todo dia, depois você vende para ele, depois você vende o investimento para ele, dá lucro para ele. Eu costumo dizer que eu só gosto, lógico, de dar lucro e não prometa outra coisa. Não prometa mais do que você acha que vai dar. Tem cara que diz o seguinte: eu vou vendo um imóvel de 5, eu sei que esse imóvel vai dar em média 8, 10. Eu só prometo 8. Por quê? Eu sei que vai dar 10. Surpreende, né? Meu irmão, Surpreende. surpreende. Quando eu vendi um daquele, era 6 milhões. O cara me perguntou, vai dar quanto? Eu digo, vai dar uns 9. Lógico que eu sabia que ia dar mais. Teve o apartamento que eu vendi por 12, teve apartamento que foi 14, teve apartamento que foi vendido agora por 18. Então, moral da história. Cara, tu imagina o cara que comprou por 6 e vendeu por 18? Tu tá entendendo? Então, assim, o cara ficou muito. Raiva de você ele não vai ter, né? Nunca mais. Nunca Ele mais. não vai chegar aí, me disse que era pra vender por 8 e vendi por 18. Agora, tem o cara que quer prometer mais do que vai dar. Não faça isso. Todo cara já experiente, ele sabe a média que o imóvel vai dar. Precifica um pouquinho a menos. Total. Surpreende, né? Surpreenda o cliente. Surpreende. E no ponto de vista de vocês, o que que gera mais resultado de vendas de fato? Indicação, prospecção ativa, rede social, anúncio ou relacionamento? Relacionamento, sem dúvida. Sem dúvida, cara. Sem dúvida. Assim, pra gente hoje é o cliente de carteira, é o cliente recorrente, é o relacionamento, porque daí vem a indicação, né? Daí vem a autoridade, porque a gente também se apresenta, né? Nas vendas, a gente divulga, né? Então, gera uma autoridade quando você negocia uns imóveis de alto padrão. Então, isso aí ajuda com que você tenha, né, esse cliente recorrente, vamos dizer assim, né? Bacana, Essa indicação. bacana. Gente, para a gente finalizar, o que que vocês diriam para esse corretor que já está no mercado e ainda não passou aquela barreira de estar vendendo com constância, de estar vendendo todo mês? Qual é a tua dica, qual é o teu conselho que você daria para esse cara? Cara, assim, acredite, né? É um mercado. A gente lida com o maior sonho do brasileiro, né?
são 3 pontos. A gente lida com o maior sonho do brasileiro, em muitos casos, na maioria dos casos, um único bem da vida dele e o que ele se endivida por mais tempo, né? Então, olha aí, a responsabilidade. Então, tem essa. Não se desestimule com o não, com o primeiro não, com o segundo, com o 10º, não se São 30, desestimule. né? Tenha Ah, resiliência, amém. tenha É assim. resiliência, se capacite, se profissionalize, né? Cara, e tenha propósito, macho. Tem que ter um propósito. Se você não tiver um propósito, não faz sentido, tá? Massa. Cadu, eu sou um cara muito católico, sabe? E eu acredito que tudo, a base, vem de Deus, sabe? Então, assim, eu todo dia eu peço a Deus que me dê força, saúde, entendeu? Que acho que dinheiro é a única coisa que você ganha e perde e não deixa sequela. Porque você perde, mas ganha de novo. Então, assim, vou dizer aqui pro cara que tá passando a dificuldade, o corretor, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Por que que eu tô falando isso? Porque você agora, que tá assistindo aqui e tá vendendo pouco, tá desestimulado, tá querendo desistir, não desista. Essa profissão muda vidas. Você tá vendendo pouco, tá vendendo mal agora, mas todo mundo já passou por essa fase, entendeu? Então, assim, tenha fé, trabalhe, continue no foco, entendeu? Tenha resiliência. Se você precisar de uma ajuda, chame um parceiro, faça uma parceria, lógico, dê mais o gás. Às vezes você não está dando aquela dedicação exclusiva para aquele negócio. Tenha como a sua profissão principal. Se você está no período de transição, tenha assim, em mente, eu estou ainda na transição, mas eu vou ser corretor específico. Quando eu me formei em direito, eu podia advogar e ficava. Cara, não, eu já disse ali. Pronto, me formei, acabou, e agora é só mercado imobiliário. Então, Perfeito. assim, moral da história, foque, tenha fé, acredite em Deus, que você vai chegar lá. Meus amigos, onde é que o Certo. pessoal encontra vocês aí? Quiser falar com vocês, quiser ir pra Real, quiser ir lá pro Rodrigo, onde é que vocês são encontrados, gente? Rapaz, o meu Instagram é @Rodrigo César Imóveis, tá? Bacana. O meu site é www.rodrigocesarimóveis.com.br e lá tem todos os canais, telefones, tudo de comunicação. E a gente tá aí para poder, né, fazer o melhor trabalho e o melhor atendimento aí para todos os clientes aí. Bacana, bacana. Um grande Ícaro. Cara, meu Instagram é Ícaro Mota, @Ícaro Mota, né? O da Real é Real Imobiliária. E fica o convite aí para quem quiser fazer parte da nossa equipe, quiser desbravar nesse mercado que é de sonhos, né? De realizar sonhos. Conte com a gente aí, é só buscar. E você falou um negócio que é de sonhos tanto de um lado quanto do outro, de quem tá Isso. comprando e quem tá vendendo, né, cara? Só para complementar o que você falou aí, cara, é um paradoxo. A gente, para realizar o nosso sonho como corretor, como pessoal, profissional, a gente tem que primeiro realizar o sonho do nosso cliente. Olha aí como é que é. Massa, massa. Meus amigos, brigadão. Obrigadão. Valeu, Cadu, obrigado. Agradeço demais o Tamo papo. junto. Eu tenho certeza que aqui saiu muito ouro para quem tá assistindo. Você que tá aqui com a gente, se inscreva no canal, já segue aí o Ícaro, segue o Rodrigão. E forte abraço, fiquem com Deus. Tamo juntos. Valeu, gente. Meu abraço.